Tá, mas gente, mas por que só essa planta para o mundo inteiro é conhecida como chá? Para o mundo inteiro, as outras plantinhas são infusões ou tisanas. Por que para o mundo inteiro a plantinha Camellia sinensis é conhecida como chá? Porque tem uma questão histórica por trás disso, de história do mundo mesmo, de etimologia também da palavra, que Carol vai contar para vocês. Bom, gente, então o que é chá? Chá é a infusão da Camellia sinensis. No Brasil, em algum momento da nossa história, a gente colocou tudo no mesmo balaio, tá? Mas em outros países do mundo não é assim. Chá é só a infusão da Camellia sinensis e todas as outras coisas são tisanas. Eu sempre gosto de mostrar essa lata aqui, pega ela aqui atrás, que eu ganhei da Inglaterra. Se vocês olharem aqui, tá aqui, ó, Organic Teas and Tisanes, ou seja, chá e tisana são duas coisas diferentes. Mas por que vocês estão dizendo que, por exemplo, camomila não é chá, né? Ou que hortelã não é chá, é tisana? Ou uma infusão de hortelã. Exato. Por conta da questão da origem da palavra chá, a origem histórica da palavra chá, tá? Da onde vem essa palavra chá? Essa palavra, na verdade, é uma palavra chinesa. Quando os portugueses começaram a fazer comércio com a China, eles tomaram ali o porto de Macau, que falava cantonês. E eles repararam que as pessoas, os chineses, no porto de Macau, tomavam uma infusão. E aí eles perguntaram, que infusão é essa? Os chineses responderam, essa infusão é chá. Os portugueses provaram, gostaram pra caramba e levaram para a Europa. Inclusive, os portugueses foram um dos primeiros povos a levar o chá para a Europa. Na verdade, o primeiro mesmo foram os holandeses. Sim. Por sua vez, os holandeses, que eram grandes navegadores até antes dos britânicos e dos espanhóis, eles pegaram o porto de Amoy, em Xiamen. E nesse porto se falava mandarim. E eles também bebiam essa infusão desta planta, Camellia sinensis. Aí os holandeses perguntaram, qual é o nome dessa infusão? E aí eles falavam, é tu, que quer dizer, que em mandarim queria dizer erva amarga. Só que os holandeses não entenderam o nome. Falaram, que? Que é isso? Né, o chinês, foneticamente falando. Imagina o chinês falando aquela fonética mais fechada do chinês e o holandês tentando se comunicar. E aí eles falaram, os holandeses provaram, gostaram e falaram, eu quero aquele negócio com a letra T. E aí por isso ficou T. T ou T. Os espanhóis também foram para o porto de Amoy, também provaram aquela infusão, também gostaram e começaram a chamar de T. E os portugueses, que estavam no porto de Macau, falavam chá. O que isso daí é relevante? Quando eles provaram aquela bebida que os chineses estavam tomando, os chineses não estavam tomando hortelã, eles não estavam tomando cavalinha, eles não estavam tomando camomila. Eles estavam tomando a infusão da Camellia sinensis. Então, chá é a infusão da Camellia sinensis. Perfeito? Ou tea, que é a letra T, lá que a gente fala do porto de Amoy. Porque o português fala, né? Chá, o espanhol e a galera de língua anglo-saxão fala tea. Tea ou T, certo? E lembrando que são 6 famílias, eu vi que a galera passou aqui, são 6 grandes famílias, como a gente falou, eu vi que uma galera botou aqui no Instagram, são os verdes, os brancos, os verdes, os amarelos, os pretos, os oolongs e a família dos chás escuros, tá? E aí, o que acontece? E quem é essa Camellia sinensis? Quem é essa camélia, né? Que a gente fala e que a gente aqui chama tanto de chá especial. Exato. Camellia sinensis é uma árvore típica da China. Sinensis vem de chinês. Só que depois já se percebeu que por conta de colonização, por conta dos britânicos que chegaram depois e começaram a gostar de chá depois, a gente também tem a produção da Camellia sinensis em outros países, como Índia, Sri Lanka e até
aqui no Brasil também. Também produzimos. Só que a história do chá do Brasil já é uma história mais moderna e fica para outra live. É, mais nova, né? Porque a China, digamos, é o berço do chá. Os primeiros registros da Camellia sinensis na China é de 2737 anos antes de Cristo, quando o imperador Shenon, que era um botânico, saiu para catalogar as plantas da China. E, bom, aí vem a lenda, né? Lenda que acidentalmente ele sentou debaixo de uma árvore para descansar. Ele estava andando lá em todo o reinado dele, olhando várias plantas, catalogando. Naquela época as pessoas eram um pouco de tudo, né? Era botânico, era zoólogo, tudo você fazia tudo, né? Você era um pouquinho de tudo, até porque não existia diploma formalmente como hoje, não existia faculdade. Então, empiricamente, você estudava muitas coisas. Isso. E ele era a princípio, botânico. Um botânico estudioso, saiu catalogando. E naquela época fervia-se a água para purificar a água. Então, por isso a água quente. Ele dormiu, caíram umas folhinhas lá, foi feita a infusão, ele provou, gostou e pronto. Assim dizem que começa a história da Camellia sinensis lá na China, que depois viram atestaram vários benefícios e várias coisas, depois chega no Japão. É uma história enorme. É a história do mundo. É a história do mundo. A história do chá, ela se embola muito com a história da humanidade. Sempre que a gente tem live, que a gente conta histórias do chá, são sempre lives enormes, que a gente conta o que tem a ver com a independência americana, o chá tem a ver com o colonialismo, o chá tem a ver com a cultura japonesa, com os samurais, com os monges. Então, ele realmente tem relação com toda a história da humanidade. Ou seja, gente, a gente fez uma história meio que de trás para frente para mostrar por que chá, pela origem da palavra chá, é a infusão apenas da Camellia sinensis. Isso. Todas as outras infusões a gente chama de tisana ou de infusão. Infusão do que seja, o processo, né? Sim. Infusão de flor, de frutas, do que quer que seja. E por que a gente separa aqui no Brasil, né? Por que a gente já não chama chá tudo de chá? Porque exatamente como as pessoas estão começando a conhecer o mundo da Camellia sinensis, a gente e outras pessoas, né, outros profissionais da área do chá, todos nós procuramos fazer essa diferenciação. Então vamos chamar, já que no Brasil entende-se que tudo é chá, vamos diferenciar a Camellia sinensis chamando ela de chás especiais. Né? Por quê? Porque elas realmente têm um processo de produção bem mais complexo do que o que a gente entende como chás comuns, que são chás corriqueiros do dia a dia do brasileiro. Quem não nasceu ou não cresceu vendo a avó preparar um chá de camomila ou colhendo um hortelã, de repente, num vaso e preparando um chazinho rapidinho. Muitas famílias no Brasil passaram por isso, né? E até hoje a gente tem essa cultura, que é uma cultura importante para o Brasil. Mas quando a gente mostra o mundo do chá, por isso que a gente acredita muito que todo brasileiro que tem uma conexão forte com o chá comum, ele se encanta, e a gente vê isso com todos os nossos alunos, ele se encanta e fica apaixonado com o mundo dos chás especiais da Camellia sinensis, porque é um mundo que é assim, abre a nossa cabeça. Abre a nossa cabeça porque as possibilidades, como eu falei no início, de sabor, de aroma, elas são infinitamente maiores e mais amplas. Fora que a gente tem um monte de gente. Quando eu tô falando em camomila, por exemplo, eu tô falando em 2, 3 tipos de camomila e no mundo, algumas talvez mais, depende de cada lugar. Tem a camomila egípcia, tem camomila que a gente produz aqui no Brasil. Germânica. Exato. Então, mas aí você pega 1, 2, 3, só que quando você entra, por exemplo, na família dos chás verdes, para colocar uma comparação bem simples, a gente está falando de milhares de tipos de chás verdes, porque os processos para cada membrozinho de chás verdes ali dentro de vários membros que a gente tem são bem complexos, né? Não, é mais do que um processo de colheita e secar, ou colheita, desidratar e secar. Tem várias etapas. Um universo que não acaba mais. É uma cultura milenar.
e que os chineses foram desenvolvendo por vários motivos, para aumentar a durabilidade do chá. O chá tinha que ser, era colhido num lugar e ele tinha que ser transportado para outro lugar. E as viagens levavam dias. Então eles foram desenvolvendo técnicas para aumentar a preservação daquele chá, e essas técnicas foram atribuindo mais riqueza de aromas e sabores para os chás especiais. Os chás especiais, por exemplo, eles guardam e retêm muito mais os óleos essenciais do que alguns chás comuns que passaram por um processo mais simples para serem feitos. Então, eles têm muito mais aroma, exatamente como a Carol falou. E aí, nesse universo inteiro, se a gente chega no Brasil, então o que a gente tem? A gente tem, vamos imaginar um círculo, sabe, daqueles que a gente aprende na escola? Vamos botar aqui o círculo A, e aí a gente tem B e C, só para a gente ter uma ideia. Então, a gente tem, no Brasil, a gente tem o mundo do chá, num grande círculo, tá? E aí, não pensa em chá especial, chá comum, não. Chá, vamos falar, porque todo mundo aqui, se você vai falar com o seu vizinho e você vai perguntar o que é chá, seu vizinho provavelmente não vai te dizer, eu sei a diferença de chá especial. Da Camélia Sinensis. Não vai te responder isso. Então, hoje você que é tisaninha, está começando aqui hoje, você já está dizendo, eu já sei o que é chá especial ou o que é o chá no mundo.